Paulo, esse é o início de uma luta por um possível segundo mandato. Comparar com a primeira campanha, com até agora, já com mais experiência, já sabendo o que tem pela frente, fica mais fácil fazer o plano de governo? Bom, primeiramente, Luciano, boa noite para ti, boa noite para cada um dos telespectadores da TV Brusque. Meus cumprimentos também a todos que acompanham através da internet, pelo site do Jornal Município, Município Mais. É uma alegria dizer assim que hoje está sendo um dia muito bacana na nossa campanha. Hoje tivemos um belo debate pela manhã na Faculdade São Luís, onde nós pudemos também expor as nossas ideias. Acabamos de vir agora de um comício extraordinário no bairro São Luís, onde teve muita participação da população local e também daqueles que acompanham a nossa Caravana 13, e dizer certamente que esse está sendo um diferencial dessa campanha. Certamente é essa experiência que a gente vem adquirindo durante esses quase 4 anos de mandato, e também o fato de eu ter que estar fazendo uma campanha nesse momento e ao mesmo tempo ser prefeito, porque nós temos que aliar as duas coisas. Das 8 às 5h30 da tarde, eu estou no exercício do mandato do cargo de prefeito. Ali não tem campanha eleitoral. Fora desse período, estou na campanha eleitoral, e a gente optou nesse ano por comícios. Desde o dia 15 de agosto, nós estamos fazendo comícios, levando as nossas propostas, o nosso plano de governo para todos os cantos do nosso município. E é uma satisfação também, Luciano, porque assim, nesse período que nós estamos tendo a honra de estar governando a nossa cidade, a gente está podendo mostrar na prática muitos daqueles sonhos da nossa juventude, muito da construção histórica de toda a minha formação na militância política no Partido dos Trabalhadores, e podendo ver que na prática o discurso pode ser aplicado. A gente ouve muitas vezes nos debates, nas eleições, todos os políticos falando de educação. Só que muitas vezes na prática nada acontece. Está no palanque, mas na prática não acontece. E a gente pôde demonstrar uma ação muito forte na educação nesse período. A gente também pôde utilizar a participação popular, o controle social, a transparência nas nossas ações, um governo ouvindo a população, e a gente sabe que um governo ouvindo a população, respeitando a população, Luciano, a possibilidade de errar é muito menor. Então, eu creio que esse conjunto de ações e essa forma de governar, hoje vem nos dando essa alegria de quando a gente olha os levantamentos, dos números, das estatísticas, a gente percebe assim que mais de 60% dos brusquenses aprovam o nosso jeito de governar. Isso é um número extraordinário. É verdade. A quantidade de pessoas também que vem confirmando a intenção de votar na gente, o volume, os números, nos alegram e nos emocionam e nos impulsionam a continuar tocando esse trabalho com muito mais empenho, mais energia, mais vigor, com muita alegria pelos próximos 4 anos, logicamente com a confirmação do resultado do nosso trabalho agora no dia 7 de outubro. Falaste do bairro São Luís, que vieste agora do comício do bairro, e esses 3 dias últimos de conversa com os outros candidatos, eu tenho notado pelos telefonemas muitas perguntas realmente do bairro São Luís, que é um bairro que todos foram se tornar no mesmo assunto, a preocupação de que a obra do PAC fique pronto no bairro São Luís antes do verão, que tem aquelas enxurradas que, como muitos outros bairros, sofriam muito, e que o teste das obras do PAC, que até então já ficaram prontas, vai ser no próximo verão agora, as famílias, por certo, irão sentir se foram beneficiadas ou não, Tem alguma coisa a colocar já adiantando, porque eu sei que o pessoal do bairro São Luís está doido para te perguntar isso. Com certeza. Mas as obras do PAC, elas já foram testadas por onde elas estão passando, Luciano. Mesmo na Bucão Viana, ali, em direção a Zambuja, que a obra está paralisada nesse momento, mas vai retomar depois da eleição. Mesmo ali, eu recordo, desde que eu era criança, que a gente ia lá no açougue do Germano Bruns comprar carne para a mãe, para a vizinhança toda. Eu era meio office boy da região toda ali. Nos dias de chuva, a gente passava lá com a água na canela,
né? E eu tenho 47 anos. Então, assim, desde que eu era criança, ali era um problema. E já com a obra do PAC ali, nós não tivemos mais problemas de alagamento naquela região, um pouco depois da casa do Jucaloz. A mesma coisa já aconteceu nas enxurradas que nós tivemos nesse ano, no Steffen e na Boateias. E essa ação do PAC, que eu sempre gosto de frisar, tanto para o bairro São Luís, como para os demais bairros da cidade. O PAC, Luciano, é o maior recurso federal que a cidade já recebeu em toda a sua história. E é uma obra estruturante, é uma obra impactante, é uma obra também que nós tivemos muitos transtornos com a execução dessas obras. Mesmo porque chegaram aqui empresas selecionadas através de processos sérios, observados, processos seguidos, toda a legislação, só que duas dessas empresas chegaram e certamente acharam que iriam fazer negócio com a gente. Porque começaram a fazer a obra, no começo muito bem, vassoura nova, varre tudo sempre muito bem. Daqui a pouco, o que essas empresas chegaram? Olha, para continuar a obra tem que renegociar o preço. Querido, não tem disso. O projeto foi aprovado, participaram da licitação, então quem não quer esse preço, vai embora. Os famosos aditivos. Aditivos. E o que a gente fez? Nós pagamos para as empresas aquilo que elas fizeram, que estava de acordo com o projeto. Aquilo que foi feito, que não observou o projeto, elas não receberam. Né? Então, assim, agora nós estamos retomando essa obra lá na Nova Brasília. Vamos, depois das eleições, continuar a obra também no final da Vulcão Viana e pegando a Rua Zambuja. E nós temos já, Luciano, 8 novas bacias licitadas e contratadas. Algumas delas, inclusive, nós devemos começar até antes do processo eleitoral. E nessa está incluído o bairro São Luís? A bacia do bairro São Luís, ela corresponde à bacia da Rua São Leopoldo. Porque a vala lá da Rua São Leopoldo, do bairro São Luís, pega uma vala da São Leopoldo e uma vala do bairro São Pedro. São Pedro. Tanto São Pedro quanto São Pedro como São Leopoldo estão previstas nessas 8. Além da Rua João Bauer, desde a antiga Belle Seguros até a ponte lá, Mário Linger, a ponte dos Bombeiros. Nós vamos ter obras do PAC também na Avenida das Comunidades, quase de frente ao Banco do Brasil, passando na Rui Barbosa em direção à Ponte Estaiada. Nós vamos ter obra do PAC também lá na Santa Terezinha, nos fundos do Stop Shop, aquela região que também por muitos anos vem alagando. Na Limeira, vamos ter o PAC também lá no Paquetá, no Cedrinho, aquela região, e também Beira Rio e Limeira, né? Então, assim, algumas delas nós vamos iniciar antes agora do processo eleitoral. São obras, são regiões que nós vamos procurar não atrapalhar muito o trânsito nesse momento. Nós não vamos poder estar executando as 8 bacias ao mesmo tempo, além das outras obras das bacias anteriores que ainda estão em execução. Então a gente vai procurar selecionar, de repente, obras em algumas regiões da cidade, mas obras que não interfiram uma na outra e não prejudiquem o trânsito em todos os cantos do município. Né? Não posso ainda afirmar que antes das eleições a gente inicie aqui essa bacia do bairro São Luís, mas com certeza até o final do ano essa obra também vai ser iniciada. E quero dizer para o pessoal do bairro São Luís e para todos os lugares da cidade que são obras que não são obras de 2, 3 meses, são obras de certamente pelo menos um ano cada uma das bacias. Vão trazer desconforto. Algo assim que a gente às vezes até de certa forma fica meio que entristecido. É o seguinte: as pessoas querem a obra. Isso eu já falei até lá para o pessoal dos fundos do Stop Shop, na Rua George Boettier, lá perto do Colégio de Santa Terezinha. As pessoas pedem a obra, só que no primeiro dia, quando a rua é fechada, meu Deus, a ouvidoria começa a receber enxurrada, o pessoal vai para a rádio reclamar, o pessoal liga para a prefeitura. Então, assim, não tem como fazer uma obra desse nível sem causar esse transtorno. E assim, nossos telespectadores, nós não estamos colocando tubinhos de 30,
a obra do PAC não são tubinhos de 30 ou tubinhos de 1 metro, são galerias de 2,5 metros por 3 metros. Na rua 1º de Maio, em alguns lugares, vão ser 4,5 metros de galeria, e construídas em loco na 1º de Maio, que vai ser um grande transtorno. Mas ou a gente faz isso, ou a gente, a cada enxurrada, tem que limpar a sala, limpar a cozinha, trocar móveis, trocar o tapete, ter prejuízo nas empresas. É um custo que a cidade tem que pagar, mas também, assim, por parte de uma administração, significa um ato de respeito à população e, ao mesmo tempo, um ato de coragem, né? E a gente vai continuar com essas ações, está abrindo aí a seleção para uma outra etapa de seleção de projetos do PAC macrodrenagem. Nós já temos mais 9 bacias com os projetos prontos, que nós contratamos já no ano passado. Tivemos uma equipe aqui de engenheiros e arquitetos fazendo esses projetos, ou seja, além dessas 8 que já estão contratadas com recursos garantidos, nós já temos projeto para mais 9. Assim que abrir, vamos encaminhar para o processo de seleção, porque essas obras, elas são fundamentais para a redução desses problemas de enchente, problemas de alagamentos e de enxurradas. Para enchente, a solução é outra, Luciano. Para enchente, a solução é a seguinte: sem dúvida alguma, a extensão da beira-rio, prolongamento da beira-rio, e a solução também é a barragem em Botuverá. E quero dizer assim, que eu estou muito feliz, porque a partir da nossa catástrofe de 2011, acho que pela primeira vez na história começou a haver uma integração entre os 3 níveis de governo. Passou a haver uma integração, porque antes o que acontecia geralmente? Sobrava tudo para o município. O município tem que se virar em resolver os seus problemas. Em 2011, nós já conseguimos imediatamente, logo uma semana depois da enchente, um repasse de recursos da Defesa Civil Nacional de R$1,5 milhão através de um cartão da Defesa Civil, que nos ajudou a fazer aquela recuperação da cidade, que foi até de certa forma bastante rápida, nas próprias palavras da população, né? A partir disso também começou novamente a vinda daqueles japoneses do JICA para Santa Catarina, com reuniões na região, trazendo as suas ideias para a redução das enchentes. Paralelamente a isso, o governo federal também reorganizou a Defesa Civil Nacional, liberou um recurso volumoso para prevenção de riscos, né? E o nosso estado foi beneficiado com mais de 560 milhões só para isso. E nesse pacote de investimentos federais, que as obras vão ser executadas pelo governo do estado, está a previsão dessa barragem. Falando em JICA, aproveitando aqui a curiosidade, é verdade que eles chegaram a aventar a possibilidade de colocar novamente as curvas no rio para reduzir a velocidade da água na vazão? Olha, participei de algumas reuniões na Secretaria Regional com os japoneses, né? E eles, de certa forma, colocaram para todos nós ali, assim, que tecnicamente, às vezes, os conceitos técnicos e as teorias vão mudando. Sim, né? A evolução, a gente, né? Às vezes, até vê às vezes, numa reportagem de TV, olha, comer isso é bom para aquilo. Daqui a 3 semanas vem a informação, se comer muito demais daquilo, né, dá problema. Então, a gente fica, às vezes, meio perdido. E houve, sim, uma regra, uma teoria da engenharia de que era necessário tirar todas as curvas de ribeirões, as curvas de ribeirões, as curvas dos rios, para aumentar a vazão. E esse conceito foi revisto. Tanto é que, por exemplo, nas obras do PAC, por exemplo, nós vamos ter a ação de todo o Ribeirão Limeira, lá na Limeira. E lá nós temos muitas curvas. E até às vezes tu chega lá perto do morador e ele sugere, vamos tirar essa curva. Nós não podemos mais tirar curvas, porque o objetivo é justamente retardar a chegada daquele volume de água no rio. E as curvas têm que permanecer. Então os japoneses, naquele momento do JICA, nos disseram isso, que em determinado momento eles defendiam uma teoria, mas que, graças a Deus, com a evolução dos conceitos e dos estudos, perceberam que aquela teoria não estava correta. É interessante, nós não vamos discutir aqui hoje porque tem muita coisa para ser dita, mas por isso que eu perguntei, foi até uma curiosidade minha, viu? Aqui o plano
do governo do candidato Paulo Êcio, né, que está sendo já colocado à disposição já dos eleitores que se interessarem em ler bem a miúde aqui, ele está bem completo. E eu dando uma olhada, candidato, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor, na tua primeira eleição também, né, fez o seu plano de governo e muita coisa o senhor cumpriu. O que o senhor elegeria assim, de mais importante que não conseguiu cumprir? Porque a gente sabe que é difícil cumprir o plano de governo todo. Posso dar início e o outro mandato terminar, etc. Mas qual é assim, a grande frustração para si próprio? Não, pô, eu estava lá e eu queria fazer, não consegui terminar. Luciano, olha, por incrível que possa parecer, nós centramos a nossa eleição em 2008 em 3 pontos. Nós queríamos uma usina de asfalto para baratear o custo do asfalto. Essa usina está em funcionamento desde o final do ano passado. Nós prometemos para a população médico 8 horas por dia em cada unidade de saúde. Nós só não temos médico 8 horas por dia na unidade de saúde da Ponta Russa, que lá é um médico federal que faz o atendimento e o contrato dele são 6 horas diárias. Né, do antigo, antes de existir o SUS, tinha a contratação direta de médicos federais. Então nós temos os médicos nas unidades de saúde, por alguns momentos não tivemos o médico, porque o médico pedia conta e ia embora, e essa mão de obra não é muito fácil de resolver, e nós tínhamos um compromisso de naquele momento zerar a falta de vagas em creche. E naquele momento nós tínhamos 2.000 crianças na fila de espera. Então veja que interessante, tínhamos 2.000 crianças na fila de espera. Nós vamos terminar 2012 com 2.500 novas vagas criadas. Ou seja, em tese, nós teríamos aí 500 vagas sobrando nesse momento. Né? Só que na realidade nós temos hoje 700 crianças na fila de espera. Aproximadamente isso. Né? Então isso a população foi crescendo e tal, né? Por isso que o nosso compromisso agora, para o próximo período, é mais 2.500 novas vagas em creche. Então assim, de certa forma, aquele compromisso que nós assumimos no plano de governo com a população, ele foi cumprido. Creio que uma das, talvez, frustrações nossas é com a questão da Rua Zambuja. Porque não no nosso plano de governo, mas no nosso planejamento estratégico de governo, em maio desse ano, a Rua Zambuja era para estar asfaltada. Né? Com aquela galeria? Com a galeria, tudo asfaltado. E daí nós tivemos os contratempos com as empresas do PAC e a Rua Zambuja não está asfaltada. Só que antes de asfaltar, nós vamos passar a obra do PAC naquela região. Então, assim, isso é uma frustração, porque a Rua Zambuja é uma rua importante da cidade, é uma rua que leva aquele complexo de Azambuja, que aquilo lá é extraordinário, leva ao hospital de Azambuja, e isso nós não conseguimos fazer até o momento. Não faltou empenho, não faltou vontade, não faltou recurso, mas faltou seriedade por parte de empresas que acharam que aqui era uma festa com recurso público. Se nós abrimos aqui pela sequência aqui, a gente entra logo na saúde, né, que é o seu programa de governo. Passando o olho por essa, são 11 itens, são 23 itens da saúde. A gente nota que são praticamente propostas de termo da ação, ou prosseguimento, que a maioria já está em andamento. Qual é a menina dos seus olhos na saúde? Luciano, eu quero primeiro, antes de responder a tua pergunta, fazer um histórico dos investimentos na saúde. Porque assim, a gente analisa as várias pesquisas que saem pelo Brasil afora e não há cidade desse país onde o grande problema da cidade não seja a saúde. Né? Recentemente saiu uma pesquisa do município de Blumenau e lá 60% da população diz que o maior problema é saúde. Aqui em Brusque não chega a 60%, chega a 32%, 35%, por aí. Né? E a saúde é o seguinte, nós antes não tínhamos médico todos os dias nas unidades. Os médicos eram terças ou quintas ou segundas, quartas e sextas. Hoje os médicos estão em todas as unidades de saúde todos os dias.
Nós tínhamos 95 medicamentos distribuídos à população lá na prefeitura e algumas vezes em alguma unidade. Hoje nós temos 216 tipos de medicamentos distribuídos à população gratuitamente nas unidades de saúde e na policlínica. A policlínica, o atendimento antes era até às 5h30 da tarde, hoje a policlínica atende até às 10 da noite. Hoje nós temos 24 especialidades médicas na cidade. Antes nós tínhamos 22 médicos na nossa rede, hoje nós temos 59 médicos na nossa rede. Antes, o Hospital de Azambuja, no contrato antigo, recebia, além da produção repassada pelo governo federal, recebia de recursos da prefeitura R$50 mil por mês. Hoje, além da produção repassada pelo governo federal, tem um aporte do município de Brusque de mais R$306 mil por mês. O Dom Joaquim não tinha contrato, não recebia recursos. O Dom Joaquim hoje é o nosso hospital que faz uma boa parte das cirurgias eletivas, que são as cirurgias com hora marcada. A maternidade, nós regulamentamos agora a questão da filantropia. A maternidade é uma entidade filantrópica e ela não paga, em decorrência disso, o INSS patronal. Em troca, ela tem que fazer uma parte dos serviços gratuitamente. E hoje a porta de entrada é a Secretaria de Saúde. Nós fazíamos, até o final de 2008, cerca de 16 mil exames de laboratório por mês. Hoje nós fazemos 26 mil exames de laboratório por mês. Nós construímos 7 novas unidades de saúde nesse período. Nós reformamos, demos um novo padrão arquitetônico para 8 novas unidades de saúde. Nós estamos construindo o Centro de Serviços em Saúde na frente do terminal. Hoje esse serviço está alugado lá na casa do falecido Carlinhos Renault. Alugamos aquele espaço que também eram serviços espalhados pela cidade. O CAPS estava lá no Paquetá. Nós trouxemos o CAPS, que faz o tratamento de saúde mental, para a região central. Criamos um outro CAPS, o CAPS Álcool e Drogas, ali no Maluche. Nós estamos construindo nesse momento pronto atendimento 24 horas, lá na frente da Unifeb, na Santa Terezinha, que vai ser uma forma da gente dividir o atendimento de urgência e emergência com o Hospital de Azambuja. Então, assim, esses são alguns dos investimentos que nós realizamos nesse período. O orçamento do último ano do governo passado foi de 26 milhões de reais. O nosso orçamento desse ano são 54 milhões de reais, mais do que o dobro de investimento nesse período. Só que apesar de tudo isso, apesar desses avanços, nós precisamos melhorar, porque a cidade foi crescendo, e todos esses investimentos ainda não são suficientes para resolver os problemas de saúde. Eu esqueci, nós criamos também nesse período construímos 29 academias de todas as idades. Criamos o programa Brusque Saudável, que trata da prevenção de doenças com os nossos professores de educação física. Então, o que nós estamos propondo para o próximo governo? Estamos propondo vocacionar o atendimento hospitalar da cidade. Nós precisamos, e aqui faço um apelo à comunidade luterana, à direção do Hospital e Maternidade Evangélicos, nós precisamos que o Hospital e Maternidade Evangélicos voltem a atender o Sistema Único de Saúde. Porque com a volta desse atendimento pelo SUS, da maternidade, nós vamos poder vocacionar o atendimento hospitalar, dividir um pouco as responsabilidades hospitalares da cidade e, a partir disso, contratualizar procedimentos de alta complexidade para serem realizados no município de Brusque. Esses procedimentos, hoje, muitas deles a ortopedia de alta complexidade, a própria cardiologia, a própria questão da oncologia. Hoje as cidades de referência são Blumenau, são Florianópolis, às vezes Itajaí, porque nós não temos contratualizado isso com o Sistema Único de Saúde. Nós também vamos
buscar investir no próximo período na construção de unidades de saúde onde não existe unidade de saúde. São 5 bairros que hoje não têm a sua unidade de saúde, que nós vamos levar para lá as unidades, porque unidade de saúde também faz saúde preventiva. E nós temos que investir na prevenção. Se nós não investirmos na prevenção, não vai ter dinheiro nunca que chega só para tratar as pessoas na hora que elas chegam no hospital. Nessa área de prevenção, nós estamos propondo a criação do programa Mães de Brusque, que é um programa de acompanhamento da gestante, desde o instante em que ela descobre que está grávida, até o momento que a criança nasce, né? E nesse processo todo, nós hoje já temos o atendimento da Clínica da Mulher, que é um serviço especializado para gravidez de risco. Nós encaminhamos para o governo federal e temos certeza que nós vamos conseguir, porque esse é um programa da presidenta Dilma também, Luciano, é uma UTI neonatal para o município de Brusque. A presidenta Dilma prometeu na campanha o programa Rede Cegonha, e ela criou o programa Rede Cegonha. E o Rede Cegonha propõe a instalação desses serviços da UTI neonatal em várias cidades brasileiras. E, inclusive, entra no programa Mães de Brusque. Inclusive, nós vamos ter a honra de amanhã, né, sábado, recebermos aqui em Brusque o ministro da Saúde do governo Dilma, o ministro Alexandre Padilha, vai estar conosco às 19h30 para um comício lá nas Águas Claras, na frente do 1020, e sem dúvida alguma, nós vamos, a partir dessa relação, sem dúvida alguma, buscar abreviar o tempo dessa UTI neonatal no município de Brusque. Um outro programa importantíssimo, que não vai ter custos algum para a prefeitura, mas que vai representar uma melhoria significativa na vida da população, é o programa Remédio em Casa. O Remédio em Casa é o programa, vai distribuir medicamento de uso contínuo, aquele medicamento que a pessoa toma todo santo dia, de segunda a segunda, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, e que todo mês ela tem que buscar na unidade de saúde. Então nós temos o medicamento, nós sabemos quem são essas pessoas, sabemos onde moram, e nós temos a nossa equipe de saúde, os agentes de saúde que fazem as visitas domiciliares. Então os doentes, os idosos, os deficientes e os acamados vão receber esse medicamento nas suas próprias casas. Para quê? Para evitar que eles venham para a unidade, tenham que ficar muitas vezes esperando numa fila, né? E às vezes até tirando a oportunidade de outra pessoa ser atendida. Então esse é um programa importante. Um outro programa que a gente vai fazer muita campanha para estimular também é a saúde do homem. Luciano, os homens são, com todo o perdão da palavra, mas são muito relaxados no cuidado da sua saúde. Isso é uma constatação. Constatação própria. E muitas vezes a gente só vai, procurar o médico, só vai na unidade de saúde, ainda quando a nossa mulher vai lá marcar, leva pela orelha, puxa e vai lá. E o que acontece? Nós temos hoje um grande volume de homens que tem os problemas, especialmente de câncer de próstata. E muitos homens também problema de saúde, de câncer bucal, em função de muitos ainda insistirem no hábito do fumo, né? E os homens às vezes se acham machões, não preciso disso, não vou ficar doente e tal. Daqui a pouco, quando ele descobre o seu problema, já é tarde demais, não tem mais o que fazer. Então, assim, através de muitas campanhas, nós vamos estimular que o homem também procure a unidade de saúde, né, faça o seu acompanhamento médico para prevenir doenças, né? E, lógico, vamos insistir muito na saúde preventiva, construir mais academias. Então, assim, esse é o nosso projeto, esse é o nosso plano, o resumo na área da saúde. A gente acompanha, né, já foi inaugurado o conjunto habitacional da Limeira, né, vai ser inaugurado mais um no Paquetá ano que vem. Em outubro. Outubro. Agora em outubro. Agora em outubro. E tem mais um em Planejados também, não? Já tem um que é acima de 3 salários mínimos, que já está contratado com o Banco do Brasil. O início começou já lá no Cedrinho também. Mas esse então ainda é um projeto, digamos assim, que não é para
carente de fato como são esses outros, né? Porque esse já é uma renda familiar um pouco mais alta. Renda já. de 3 a 6, Luciano. A 6. É porque hoje na cidade, por exemplo, assim, ó, se o marido ganha R$1.000 e a mulher ganha R$1.000, já ultrapassa a renda. Exatamente. Porque a renda é até R$1.600. Então, dificilmente o marido e a mulher na cidade trabalhando, eles conseguem dessa primeira faixa, porque eles ganham mais. Então, essa outra faixa do Minha Casa Minha Vida é justamente para esse... Mas esse projeto, eles trazem consigo uma situação de migração interna da cidade, digamos assim, onde você leva, o caso da Limeira, são 360 famílias novas que saíram de diversos pontos da cidade, que já estavam habituados com as suas creches, já estavam habituados com seus postos de saúde, e agora ela provocou esse movimento. Nós estamos falando de algo em torno aí de 2.000 pessoas, né, com outros projetos que estão vindo também para esses bairros, e são coisas rápidas para esse movimento da construção civil de Brusque. Nesse aspecto, justamente quando falasse desse planejamento dos bairros que faltam, de repente os que têm, pode ser suficiente logo o ano que vem com todo esse processo em andamento. O ideal, sem dúvida alguma, é que a gente pudesse construir a habitação popular, a moradia popular, exatamente no local onde mora aquela família. Seria o ideal. É que nós não tivéssemos ter que rever toda a questão de saúde, a questão de estradas, a questão de creches, enfim, transporte coletivo. Só que nós temos que encarar a realidade de frente, né? A partir de 2008, a cidade teve uma modificação profunda com aquela enchente de 2008, onde os nossos morros, eles derreteram, muitas áreas de risco nós temos na cidade. Então, nós não temos hoje mais esse volume de terras que um dia a cidade já teve. Então, assim, certamente o futuro da cidade vai ser a verticalização, né? Vai ser subir e não mais as casas, as moradias individuais. E esse tem sido o grande desafio, porque 336 famílias morando num único local, lógico que no começo existem os conflitos também. A gente percebe que mesmo nos prédios onde existem famílias de classe média, mesmo uma classe alta, existem os conflitos. Existem as brigas porque o cachorro late, existem as brigas porque um não fechou o portão, existem as brigas porque alguém bateu o sapato demais em cima. Ou que não paga o condomínio. Ou que não paga o condomínio. Então é natural que nesses espaços também vão existir conflitos. Né? Mas assim, o programa ele pensa nesse problema também. Eu refiro mais a questão da infraestrutura para de repente receber. Certo. O programa pensa em tudo isso, nesse acompanhamento das famílias, e cabe daí aos municípios fazerem os complementos. Ou seja, lá na Limeira, por exemplo, nós construímos uma unidade de saúde que tem o triplo do tamanho da unidade inicial, ao lado do residencial, porque já sabíamos que teria lá o residencial. Estamos construindo agora uma creche bem próxima ao residencial para 250 crianças. Né? E temos já uma área de terra no próprio loteamento para a construção de uma escola de ensino fundamental, que é compromisso nosso para o próximo governo. No Paquetá, a mesma coisa. Estamos construindo lá uma unidade de saúde que não existia no Paquetá, para abrigar já essas famílias, as 320 que passarão a morar lá nesse imóvel a partir do final do mês de outubro. E também temos já previsto no nosso plano de governo a construção de uma creche também no Paquetá para abrigar as crianças dessas famílias. Então, assim, o governo federal faz um determinado investimento e cabe às prefeituras também fazerem levar essa infraestrutura de apoio a essas famílias. O ideal, como eu falei, era que tivéssemos casas individuais, fossem construídas espalhadas pela cidade, mas a nossa realidade não permite mais isso. Mas, assim, nós temos já, na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, já garantido para a cidade 550 novas moradias para rendas de 0 a 3 salários. Nós não abrimos... Nos mesmos moldes da Limeira. Mesmos moldes da Limeira, nos mesmos moldes do Cedrinho. Então, assim, para nós também é uma alegria, porque é o maior plano habitacional da história da cidade, Luciano. Agora, fala-se muito, prefeito, que a região, nós temos hoje, até onde eu sei, o nosso bairro mais populoso é Águas Claras, né? Antes era Santa Terezinha, junto com Santa Rita, e hoje é Águas Claras, região também. E
o planejamento de construções de baixa renda e família de média renda estão indo para a Limeira, né? Tanto que existe, até onde sabe, um projeto aí de conglomerado de 1.800 e poucos apartamentos. Isso de iniciativa particular, não é um projeto público, né? Mas que de qualquer maneira vão ter financiamento junto à Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal para que as pessoas facilitem a compra desses imóveis. Mas isso, essa superpopulação repentina, vários projetos, tem outros projetos grandes que o senhor sabe mais do que eu, dentro da Limeira, e que isso vai exigir da prefeitura um investimento rápido e nada modesto não. No caso específico da Limeira, esse residencial, ele está sendo iniciado já bem no início da Limeira. É quase nos fundos ali da UVEL, né? Então é bem no início da Limeira. Olha a primeira curva ali. Antigamente existiam umas arrozeiras, enfim, daí fizemos todo um estudo a respeito do volume de terra que aquele espaço poderia receber. Então ali vai ser construído. E nós estamos fazendo, já fizemos, a condição para liberar aquele residencial é um conjunto de exigências por parte dos empreendedores. Eles vão ter que construir nova ponte, eles vão ter que construir um acesso específico de saída daquelas famílias daquela região, não vão poder utilizar a rua Alberto Miller. Lógico, não é que não vão poder usar, vão, porque, mas não pode ser, né, não vai ser a única via de acesso, né? Vão ter também lá os espaços para os prédios públicos, né? Estamos buscando negociar desde já a criação também de uma creche, já pelo próprio empreendimento, para deixar prontinha a creche, para que a gente possa receber as crianças, né? Mas é uma forma também tudo isso, a gente agradece a todos esses investidores que estão vendo em Brusque o seu paraíso também para o seu investimento, né? E isso vem ao encontro do crescimento da cidade. Hoje nós temos uma migração muito forte para a cidade, as pessoas chegam aqui da noite para o dia, conseguem os empregos, mas elas moram muito mal. Né, moram muitas vezes em kitnetes, que eram lojas que foram transformadas em kitnetes. A gente vê isso muito gravemente, muito fortemente lá na Rua Zambuja, que é um desafio para a gente também modificar essa situação. Então esses empreendimentos que estão chegando na cidade, eles servem para dar um pouco mais de dignidade na habitação e também servem, Luciano, para botar um pouco de juízo nessa questão da cidade aí no preço dos aluguéis. O aluguel de Brusque, ele está fora da realidade, está muito acima dos valores que se cobra por aí afora, né? Mas é que falta moradia, então é a lei da selva, né? A lei do mercado. Exatamente. Eu algumas vezes já comentei isso, inclusive no meu programa de culinária ali, que a diferença entre o céu e o inferno aqui em Brusque, em termos de moradia, é R$500. É impressionante. Você tem moradias, como o prefeito falou, o candidato falou, extremamente horríveis para, né? Onde as pessoas pagam um aluguel de cerca de R$400, R$500. E tem gente que tem apartamento de classe média no centro da cidade que não consegue alugar por R$1.000. É 900, é 800, é 700. Então, onde a pessoa só que tem um condomínio atrás de R$150, R$200, é lógico. Mas existe isso. Mas nós vamos voltar depois para o segundo bloco. E aí nós vamos entrar mais na conversa, que eu sei que vocês também vão cobrar depois das perguntas do candidato, é sobre infraestrutura do município. Que aí a gente vai, ele já conhece, já está na pista, já está rolando em cima disso, conhece tranquilamente as necessidades e a complexidade, né, de Brusque, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana. Então, dentro de um minutinho nós voltamos, agora vamos chamar os comerciais, até porque nós temos que agradecer também a Tecelagem Atlântica, Despachante Cunha, a Unifeb, o Café Gourmet e a Aradef Malhas, que são empresas que possibilitaram a TV Brusque a montar essa estrutura de acompanhamento das eleições de 2012 até o dia da sua apuração em 7 de outubro. Nós voltamos um minutinho, pessoal. Como nós estávamos conversando no primeiro bloco, candidato, infraestrutura, né? Eu não preciso fazer pergunta específica, porque eu tenho certeza que o senhor já tem
uma visão total, sabe das dificuldades que a classe empresarial passa por infraestrutura que depende não só do governo municipal, como do governo federal, estadual, né, e de deslocamento, mobilidade urbana. Tudo isso que o senhor cansou de responder essas perguntas, né? Brusque tem muitos automóveis e pouca estrada, enfim, dá uma panorâmica do que acho que o senhor acha que pode ser feito no futuro para Brusque, para frente e mais para frente ainda, porque as realidades vão mudando. Né? Com certeza. Bom, Luciano, é sempre bom lembrar à população que nós, ao assumirmos a administração do município em 2009, a cidade estava ainda em calamidade pública. A enchente aconteceu dia 23 de novembro do ano de 2008, nós assumimos dia 1º de janeiro, ou seja, a cidade estava o caos ainda. Tanto é que nós criamos naquele momento a Operação Reconstrução para minimamente fazer a limpeza da cidade. Entretanto, nós não tínhamos frota, não tínhamos maquinário, não tínhamos caminhão, não tínhamos nem vassoura de cipó e carrinho de mão para varrer a cidade, para limpar a cidade. Vamos pedir até a ajuda de uma empresa da cidade que nos deu os carrinhos de mão no começo para poder dar para a galera aí fazer a limpeza dos nossos trabalhadores, fazer a limpeza da cidade. A gente foi conseguindo limpar o nome da prefeitura naquele ano, junto às instituições de crédito, especialmente junto ao BNDES, de uma dívida que não estava sendo paga, contraída lá em 2003. Muitas prestações de contas com o governo federal não haviam sido feitas, estávamos inadimplentes. Levamos o ano inteiro, dia 16 de dezembro daquele ano, a gente conseguiu finalmente a nossa ficha limpa, né? Tiramos a prefeitura, como a gente fala, do SPC. A partir daí começamos a fazer os projetos. Então, assim, a gente conseguiu nesse momento, nesse primeiro momento do governo, organizar a casa, deixar a casa azeitada. Temos diversos projetos em andamento da busca de captação de recursos. E agora, no segundo mandato, se o telespectador confirmar isso no dia 7 de outubro, o voto na gente no dia 7 de outubro, nós temos um grande pacote na área de infraestrutura para o município de Brusque. Um deles, nós estamos incorporando o projeto apresentado há cerca de um mês e pouco na própria Associação Empresarial, que foi gestado pelo grupo que está planejando a cidade aí para frente, o Planeja Brusque, que é o projeto do anel viário. Esse anel viário, para a população entender, são 50 quilômetros de uma nova estrada que vai ligar a rodovia Ivo Silveira à rodovia Antônio Raio, que vai ligar Antônio Raio àquela Limeira Alta, a Estrada Geral da Limeira, em direção a Camboriú, via Limeira, que vai ligar essa estrada à estrada a rodovia Gentil Arquer, que é a ligação com Nova Trento, que vai ligar essa rodovia com Botuverá, com a estrada que leva a Botuverá, enfim, que vai ligar as 5 rodovias de acesso à cidade. Então, o nosso compromisso desses 50 quilômetros é fazermos 10 quilômetros. Nós já iniciamos com a participação também de algumas empresas da cidade, a abertura desses primeiros 10 quilômetros, que vão ser da rodovia Antônio Raio até a Limeira, na região da área industrial. Né? Esse anel viário serve para quê? Serve para evitar que os caminhões, ou mesmo aquelas pessoas que não precisam utilizar a região central da cidade, que eles passam na cidade para acessar outros municípios, eles façam essa circulação pelo anel e não mais pelas estradas que hoje existem. É uma obra importante, é uma obra impactante, mas não é uma obra de um único governo, porque essa obra vai ter que ser realizada também em consonância com a legislação ambiental, né? Então, o nosso compromisso são os 10 primeiros quilômetros. Também o nosso compromisso é pavimentar pelo menos 300 novas ruas no município. Nós temos ainda aproximadamente 500 ruas com estrada de chão, né? E vamos terminar terminar esse mandato com 200 ruas pavimentadas.
Nós não tínhamos a usina de asfalto até o ano passado. Então a gente ampliou essa quantidade porque a gente acredita no potencial da nossa usina. Também no que se refere à Beira Rio. Nós iniciamos a Beira Rio em direção ao Maluche. Já havia um trecho aberto, nós estamos protegendo toda a Beira Rio com pedra, fazendo o enrocamento das margens, porque não adianta a gente construir Beira Rio para que na próxima enchente, a enchente leve calçadas, leve parte das pistas, né? Nós estamos protegendo as margens, estamos levando a Beira Rio em direção ao Maluche, até na região onde vai ser instalado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que nada mais é do que uma universidade federal que vai ser instalada no município de Brusque. E também nós iniciamos já o processo da Beira Rio pelos fundos da Unifeb. Demos uma parada nesse momento porque recentemente as obras foram embargadas. A Justiça embargou por solicitação de populares, solicitou o embargo das duas obras, nós tivemos que paralisar e agora retomamos a obra porque a Justiça liberou. No caso da Beira Rio, nós conseguimos um recurso federal que já foi licitado à empresa, ela está fazendo o estudo, porque essa obra precisa continuar, sem dúvida, mas ela precisa continuar dentro de um novo conceito. E esse novo conceito, essas novas formas de engenharia de tocar a Beira Rio, elas estão sendo estudadas por uma empresa de engenharia e assim que nós tivermos a conclusão, nós vamos levar esse estudo para o governo federal para buscar recursos também para a continuidade dessa obra. O trecho antigo nós vamos revitalizar todo da Beira Rio. As calçadas, que hoje são de fato uma espécie de uma colcha de retalhos, elas vão ser todas eliminadas daquele padrão antigo do petit pavé, que são aquelas pedrinhas pequeninhas, e nós vamos fazer asfalto nas calçadas também. Temos um piloto lá na Santa Rita, nas margens da Beira Rio, para fazer um teste e a população vem aprovando. Dentro desse pacote de infraestrutura também, nós temos a previsão de 3 novas pontes. Uma ponte ao lado do pavilhão, naquela região do pavilhão da Fenarreco, uma nova ponte no Rio Branco, uma ponte lá ligando o Limoeiro ao bairro Fazenda. Nós iniciamos a duplicação do trecho municipalizado da Antônio Raio. Estamos arcando com recursos próprios essa obra, desde a Uvel até aqui na Praça Vicente Só. Nós vamos conseguir fazer um bom trecho dessa obra nesse ano, mas ela vai ser finalizada no próximo governo, né? E um outro compromisso nosso é em relação à rodovia Ivo Silveira. Gente, quem passa por lá depois de 5 da tarde, ou quem passa por lá antes do almoço e depois do almoço, a rodovia trava, né? Então, qual é o nosso compromisso? É municipalizar o trecho de Brusque da rodovia Ivo Silveira, que hoje é uma rodovia totalmente estadual, até aqui no Steffen. O município, a divisa é de frente ao shopping, ao Master Shopping Atacadista. Nós vamos buscar com o governo do estado a municipalização desse trecho e nós vamos duplicar também a rodovia Ivo Silveira. Ontem, nós começamos na Rua São Pedro a construção da Vila Germânica, que era um compromisso nosso de 2008. A Vila Germânica vai significar a reurbanização da Rua São Pedro. Nós teremos calçadas nos dois lados, teremos um tratamento paisagístico diferenciado, as próprias luminárias dos postes serão diferenciadas com vasos nos próprios postes, enfim, por quê? Porque lá é uma das últimas regiões da cidade que ainda tem a característica germânica. Nós queremos preservar aquilo e dar para aquela região também um tratamento turístico. Vamos terminar a Vila Germânica. Brusque por aqui, Guabiruba por lá até se encontrar? Exatamente. É bonito, hein? Exatamente. Né? Então, nessa área da infraestrutura, são assim um conjunto considerável de ações. As pessoas nos pedem muito a questão de calçadas. Calçadas, eu sempre gosto de frisar, é uma responsabilidade dos moradores, do proprietário daquele lote ou daquele imóvel, né?
E o que as pessoas dizem? A prefeitura devia fazer a calçada e depois cobrar no começo do ano junto com o IPTU. Não é assim simples. Primeiro porque nós não temos o dinheiro sobrando para construir ruas e ao mesmo tempo calçadas. Mas o que nós temos a proposta no plano de governo de fazer a partir do próximo ano? Uma parceria com os moradores. Porque existe muita calçada velha, calçada com cimento, calçada com buraco, calçada com pedra. Qual é o nosso projeto? Termos uma equipe que faz a retirada daquela calçada velha e que faz o transporte daquele material da calçada para a área específica da cidade onde são colocados o bota fora. Para quê? Para que a população não tenha esse custo da retirada e do transporte do material e possa daí contratar a confecção da sua nova calçada. Hoje está se utilizando muito na cidade o paver. Então, em algumas ruas, lógico, é importante que se coloque o paver, mas em outras ruas, se forem calçadas de concreto, desde que seja colocado a guia para o deficiente visual, não vai haver problema. O que não é possível é que as calçadas continuem dessa forma, e nós então vamos fazer a nossa parte para incentivar a população a fazer a sua calçada também. Isso seria através de contratação de relações públicas, pessoas que vão visitar os proprietários e conversar? Também isso, mas quero lembrar a população ou informar para o nosso telespectador que nós começamos 2009 fazendo isso. Nós tínhamos um servidor na prefeitura que fazia exatamente isso. Ele chegava, via a calçada, via que não estava cheia de buracos, ele chegava lá, procurava falar com o responsável, com o proprietário, levava um material explicando como é que deveria ser a calçada. Olha, o que esse servidor ganhou de corridão de muita gente, porque o que as pessoas diziam? Diziam assim, poxa, a rua cheia de buraco, a rua intransitável, vocês têm a coragem de vir aqui pedir para eu fazer a calçada? Vão fazer a parte de vocês primeiro. Então, assim, qual foi a opção nossa? De fato, naquele momento, a prefeitura não tinha conseguido ainda botar asfalto numa boa parte das ruas. Muitas ruas estavam problemáticas na cidade. O senhor está dizendo que o cidadão tinha um pouco de razão, tinha um pouco de razão, tinha razão, porque a prefeitura, claro, não tinha feito, porque não tinha conseguido fazer ainda naquele momento. Mas daí o que a gente percebeu? A partir do instante que a gente começa a fazer, deixar a rua melhor, a partir do instante que o asfalto chega, que a pavimentação chega, a gente percebe já uma boa parte dos moradores com esse carinho, com esse cuidado, com esse olhar. Então, assim, o poder público tem a obrigação, o poder público é o indutor do desenvolvimento, o poder público é o indutor de uma cidade bem cuidada. Se o poder público não limpa a rua, se o poder público não limpa a praça, se o poder público não cuida das suas próprias calçadas, como é que ele vai cuidar das calçadas, como é que ele vai exigir cuidado nas outras calçadas? Então, assim, a gente passou a fazer esse trabalho e a gente percebe que a população está, de certa forma, respondendo, mas precisa de um estímulo maior e a gente pretende dar esse estímulo a partir do próximo ano. Muito bem. Com relação à assistência social, já falamos alguma coisa com respeito à moradia, que é a população de baixa renda, e Brusque, ela tradicionalmente é uma cidade que ela assim que aparece os primeiros, digamos, moradores de rua, já se assusta, porque a gente não está acostumado na cidade, historicamente não está. E também não são tantos, mas sempre aparece. E a assistência social da prefeitura, ela hoje está preparada para atender esse brasileiro que está procurando o seu cantinho? Esse viajante também. Sim, nós temos cadastrados essa população de rua, os moradores de rua, são entre 28 e 30 nesse momento. Eles abrigam regiões da cidade, em determinado momento eles estão no local, daqui a pouco eles estão no outro local. A assistência social faz as abordagens, muitas vezes a polícia militar acompanha esse trabalho junto com a nossa equipe de assistência social. Mas um desafio nosso, um desafio da cidade, é a construção de uma casa
casa de passagem. E essa casa de passagem também está prevista no nosso plano de governo. O que é essa casa de passagem? É um espaço onde esse morador de rua, após a abordagem pela equipe da assistência social ou mesmo pela polícia, vai ter a oportunidade de levar essa pessoa para essa casa de passagem, para que essa pessoa possa tomar um banho, trocar de roupa, se alimentar, né, e fazer e ser acolhido pela nossa equipe multidisciplinar que vai estar lá, que vai ter que ter um assistente social, psicólogo, enfim, vai ter que ter a segurança também para o evento. E essa pessoa, essa equipe, ela vai fazer um cadastro para saber se essa pessoa, da onde vem, qual a situação vivida naquele momento, se está envolvido com álcool, com droga. Normalmente a população... Tem alguma deficiência também, uma deficiência. Né? Normalmente a população de rua, ou uma parte da população de rua, também tem problemas com álcool ou com droga. Né? Então, se essa pessoa não tem esses problemas e ela tem condições de trabalho imediato, a equipe vai encaminhar para um trabalho junto nas vagas que nós temos à disposição no próprio Cine. Se precisar de uma internação, vai ser encaminhado para a internação. Se eventualmente essa pessoa quiser retornar à sua cidade natal, também vai ter o acompanhamento da nossa equipe para que essa pessoa volte à sua cidade natal, né? E a gente está procurando também, para esse trabalho da Casa de Passagem, o apoio das igrejas. Nós tivemos já uma reunião na prefeitura, convidamos as igrejas evangélicas, a igreja luterana, a igreja católica. Tivemos lá uma manhã, cerca de 29 religiosos tratando desse assunto. Porque o que nós queremos, Luciano? Nós queremos o trabalho técnico, mas nós também queremos, para aquelas pessoas que estiverem abertas, o trabalho espiritual. E eu falo isso porque por um bom tempo, quem cuidou dessas pessoas, né, tanto moradores de rua como também aqueles que têm dependência química, quem cuidou foram as igrejas. Né? Então nós queremos essa interação, essa integração entre o trabalho técnico... Não dá para refugar esse apoio desse voluntariado, né? De forma alguma. Nós queremos esse apoio, essa integração entre o trabalho técnico e o trabalho espiritual. Né? E também muitas vezes as igrejas fazem as suas campanhas de agasalho, de alimentação, e nesse espaço nós vamos precisar disso. Agora, a grande dificuldade é a seguinte: a população cobra da gente uma atitude, cobra da gente firmeza para tirar essas pessoas, hoje especialmente da Praça Barão de Schnebel. Só que está sendo a maior dificuldade para a gente conseguir um espaço, um aluguel para essa casa. Quando as famílias que têm um imóvel para alugar perguntam para a gente, tá, mas o que vai funcionar aqui? A gente fala, é uma casa de passagem, todo mundo, ou a grande parte, diz não, então para esse fim eu não quero alugar, tenho medo, tenho preocupação. Então esse está sendo o nosso grande entrave nesse momento. Né? Então, assim, o nosso compromisso é criar a casa de passagem. Nós já estamos até evoluindo na ideia, pensando, ao invés de alugar, diante dessa dificuldade, construir uma casa de passagem em determinada região da cidade, que também não pode ser muito afastado do centro, nem muito perto do centro. E também não pode ser uma casa onde tenha muitas famílias em volta. Né? Então, assim, é um desafio. Um outro compromisso nosso na área da assistência social, Luciano, é criar lá na rodoviária a central de acolhimento ao migrante. Muitas vezes, esses migrantes, as pessoas que chegam à cidade, elas chegam porque alguém disse que aqui é bom. Mas chegam e muitas vezes ficam desiludidas ou ficam arrependidas na hora que chega. Muitas vezes não tem um centavo para sequer comprar um sanduíche, alguma coisa. E às vezes o desejo é, olha, poxa, se eu pudesse voltar para a minha terra, eu gostaria de voltar. Então, assim, lá na rodoviária nós temos já o espaço e vamos ter esse acolhimento para que as pessoas que chegam possam ser orientadas também por uma pessoa de como é que é a cidade. Né? Quais os desafios da nossa cidade, quais as limitações da cidade também. Na área da assistência social, nós estamos reforçando no nosso atual plano de governo a instituição do cartão alimentação em substituição à cesta básica oferecida aos beneficiários da assistência social. Esse era um compromisso nosso no plano de governo passado. Nós remetemos o projeto para a Câmara de Vereadores, a Câmara rejeitou esse projeto.
não criou o projeto. A gente até hoje está assim, meio sem entender qual a razão, porque o que significa o cartão alimentação? Hoje nós temos cerca de 800 famílias que recebem a cesta básica da prefeitura. Nós compramos essa cesta básica mensalmente, através de processo licitatório. Em alguns momentos, empresas da cidade ganham a licitação. Em outros momentos, empresas de outras cidades e outros estados ganham a licitação. O cartão alimentação, nós vamos cadastrar os estabelecimentos, os mercadinhos, os supermercados da cidade que queiram fazer esse convênio, e as pessoas vão receber um cartão magnético. E todo mês elas vão poder comprar aquilo que elas quiserem até o valor da cesta básica, né? Menos cigarro e menos bebida alcoólica. Né? Então, se ela quiser comprar só arroz, quiser comprar só carne, ela vai gastar aquele dinheiro com isso. O que isso significa? Representa que esse dinheiro vai ficar na cidade, vai movimentar a economia da cidade. E tem uma situação que todos nós, eu tenho certeza que não foi só eu, muitos de vocês também acompanharam, no dia de distribuição do sacolão, eu vi pessoas, às vezes até com condição física, porque é um pacotão. É grande. É grande. E eu já fiquei a ponto de parar o cara no contra, porque era uma única, não dá para dar a volta para trás, para levá-los, porque dava pena. Aquele garradão, aquele saquinho, às vezes a gente via com uma complexidade física bem né? não tão forte, mulheres, inclusive, carregando. E eu tenho a impressão que realmente o cartão vai evitar esse tipo de constrangimento para nós, da cidade, que passamos nosso carro confortável e assistimos uma cena desse tipo, né? Isso aí constrange a gente. Exatamente, né? Eu acho que é dignidade para essas pessoas. E além disso, Luciano, assim, é bom lembrar também a população que até a nossa chegada na prefeitura, as pessoas, as famílias tinham que todos os meses irem à prefeitura para pegarem a sua cesta básica. Todo mês. A gente via assim, era quase igual aquelas formigas carregadeiras, tendo que descer as escadas da prefeitura com as cestas básicas nas costas. Dessa época que eu estou falando, né? Dessa época. O que nós fizemos? Nós fizemos parcerias com as comunidades, com as igrejas, com os clubes de mães, enfim, da cidade inteira. E hoje essa distribuição da cesta básica ela é descentralizada. Ela ocorre por região, lá no bairro. Então já elimina esse distanciamento, embora mesmo assim para muitas pessoas ainda continua muito longe, né? Uma outra questão na assistência social é que a gente vai implementar um centro de atenção às mulheres vítimas de violência. Esse centro vai ser lá na Águas Claras. Nós estamos nesse momento reformando o antigo CAIC, que vai se transformar numa grande creche da Águas Claras, e na antiga creche, que fica nos altos do morro lá da Coab, a antiga creche vai se transformar nesse espaço para abrigar mulheres que são vítimas de violência e que muitas vezes na hora daquela violência a própria delegacia não tem para onde levar aquela mulher. Então às vezes ela tem que voltar para casa, né, onde ela foi, muitas vezes, sofreu algum constrangimento. Então nós vamos ter esse espaço também. Também, uma outra grande obra que a gente está fazendo é a Praça da Cidadania, na frente do terminal rodoviário, onde antigamente era a FIDEB. Para ali nós estamos criando o espaço do CRES, que é o Centro de Referência de Especialidades da Assistência Social. Lá nos bairros nós começamos a construir os CRAS, que são espécies de postos de saúde da assistência social, onde nós temos lá o assistente social, o psicólogo, lá para fazer os atendimentos de conflitos locais. Isso. Quando envolve a necessidade de um tratamento maior, um acompanhamento maior da família, essas famílias são encaminhadas para o CRES. E hoje o CRES funciona dentro da prefeitura, lá na assistência social. O CRES vai funcionar na Praça da Cidadania. Lá na Praça da Cidadania nós vamos ter também a sede do Conselho Tutelar. Nós vamos ter lá na Praça da Cidadania o Centro de Convivência da Terceira Idade, que é um espaço tanto para confraternização, para dança da galera da terceira idade que gosta de dançar bastante, mas também um local para atendimentos, para cursos, para palestras, enfim, um centro de convivência para eles. Então, assim, é um conjunto de ações, e isso eu extraí alguns itens do plano de governo da assistência social, mas que busca
de certa forma, equilibrar, né? Equilibrar a sociedade, dar uma atenção para aqueles que por alguma razão, né, por exclusão, por alguma razão, eles nessa balança social eles ficaram em situação de desigualdade. Então a assistência social é para buscar esse equilíbrio maior. Até porque esses centros de comunidade que atraem a população faz com que a população local fique sabendo da dificuldade de quem está por perto. E disso é uma pergunta minha, uma curiosidade que eu tenho comigo que eu carrego há muito tempo. O Brusque tem muita situação de pobreza absoluta, aquela onde tem a fome dentro de casa? Nós temos muitas situações, especialmente das pessoas que às vezes chegam na cidade, né? Então até elas se encontrarem, até mas é momentâneo, então. Localizarem uma habitação. Então o maior problema está nessa questão. Problemas também muitas vezes com mulheres que os maridos as abandonam, não pagam pensão, as mulheres com muitos filhos, às vezes com dificuldades até de espaço para os filhos, né? Ou às vezes um filho vai na escola de manhã, outro filho vai na escola à tarde, e precisam ficar em casa para cuidar dos filhos. Então, uma boa parte dos beneficiários da assistência social são mulheres nessas condições. Mas para isso também a gente está procurando o Bolsa Família, né? O Bolsa Família ele faz um complemento significativo sim para essas famílias, né? E dentro do Bolsa Família nós também temos todo um acompanhamento se essas crianças estão matriculadas nas escolas, se essas crianças estão tomando as suas vacinas, se a mãe, por exemplo, aquele que recebe, estão participando de cursos hoje. Existem os cursos do Pronatec, que são cursos profissionalizantes, tanto oferecidos pelo Senai quanto pelo Senac, que são com recursos do governo federal e que hoje estão ligados ao programa Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família é uma porta de entrada, mas tem que ter também a porta de saída. E a porta de saída do Bolsa Família, na grande parte das vezes, é o trabalho, a qualificação profissional que vai possibilitar um trabalho para essas pessoas. Eu fico contente de saber que é uma situação momentânea, digamos, de chegada em Brusque, porque me contaram isso e eu sempre tenho, né, o brusquense de nascença ou de adoção como um povo extremamente solidário, né? E eu não acredito que qualquer região, sabendo que tem uma casa vizinha naquele bairro passando uma situação de pobreza absoluta. Quando eu falo pobreza absoluta, não é uma vida humilde, é justamente a falta do que comer, não ter chegado em casa e não ter o que botar numa panela. Eu custa acreditar que a cidade de Brusque, conhecendo o povo que eu conheço, mesmo que ele vá na prefeitura reclamar, tem uma família lá, pelo amor de Deus, vocês vão lá atender. Isso eu sei que você tem, pelo menos isso, alguma família faria. Prefeito, o candidato, eu tenho ali uns 4, 5 minutos ali para o senhor abordar o tema que quiser, já que o nosso bloco puder para a pergunta, porque que o senhor deve ter a prioridade, quer mandar uma mensagem de algum tema específico. Por favor, fica à vontade. Com certeza eu vou falar de educação. Educação, nós então criamos 2.500 novas vagas em creches. É importante comparar o número, Luciano, porque quando a gente às vezes fala 2.500, as pessoas não conseguem entender muito bem o que é isso. No censo de 2008, no censo escolar de 2008, que a Prefeitura de Brusque fez, tinham lá que nós tínhamos até 2008 2.651 vagas na educação infantil. E educação infantil também pega essa questão de creche. Então nós tínhamos 2.651 até 2008. Ou seja, todas as administrações até então construíram 2.651 vagas. Nós vamos entregar até o final deste ano 2.500 vagas. Olha o que isso representa, né, em termos de vagas. E o nosso compromisso são mais 2.500 vagas para o próximo período. Uma grande creche vai ser no bairro Jardim Maluche, no prédio onde hoje funciona o Senac.
O SENAC é um prédio da Prefeitura que há 20 anos está cedido para o SENAC. O SENAC prestou e vem prestando um grande serviço para a cidade, mas o SENAC agora vai ter que encontrar um outro espaço. O SENAC é uma instituição que tem um certo suporte. Na hora de investir também em Brusque, na hora de investir em Brusque. E hoje não é justo que a Prefeitura dê gratuitamente um espaço para o SENAC e nós temos que ter lá duas casas alugadas para ter creche no Maluche. Então, essa creche da região do Maluche vai ser uma das maiores creches da cidade. Nós vamos também ter creches em outras regiões da cidade. E o nosso compromisso também na educação é a construção de cinco novas escolas de ensino fundamental. De 1º ao 8º ano ou 1º ao 9º ano, porque isso houve a mudança. Então, uma dessas escolas vai ser na região central, uma dessas escolas vai ser no Maluche Souza Cruz, uma dessas escolas vai ser no EMA 2, uma dessas escolas será em Dom Joaquim e a outra dessas escolas será lá no residencial, lá no loteamento Sesc Centenário. Também nessa área da educação a gente pretende modernizar. Hoje nós temos a Escola Teodoro Becker na Bateia, que tem um programa chamado ProUCA, um computador por aluno. Lá, os 498 alunos têm o seu laptop. A escola tem internet gratuita. A gente pretende levar esse tipo de tecnologia, ou com laptop, ou com tablets, enfim, aquilo que for da hora naquele momento, porque na tecnologia isso muda muito, nós pretendemos levar isso para as outras regiões também. E algo que vai ser marcante na cidade vai ser a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. A gente pretende vocacionar para essa área de tecnologia e que vai representar um divisor de águas na cidade de Brusque em termos de educação. E com esse instituto, que inclusive agora dia 25 nós já vamos ter uma audiência pública para definição de cursos, de quais os cursos, porque nós vamos ter cursos avançados, primeira mão aqui no programa, nós teremos cursos avançados já do Instituto a partir do próximo ano em Brusque, mesmo sem a construção do prédio ainda. Uma parceria com a Unifeb, que vai ceder espaços, o Instituto vai colocar alguns cursos aqui já no próximo ano, para começar a criar essa relação com a cidade, porque a obra deve demorar cerca de 1 ano para ser pronta, para ficar pronta. Então, o Instituto Federal vai criar essa formação. Vamos procurar estimular também que os nossos jovens, os nossos empreendedores que tenham as ideias, possam incubar essas ideias na nossa incubadora. Pretendemos também, já entrando na área de desenvolvimento econômico, ligando com a educação, temos 2,5 terrenos ainda à disposição lá na área industrial da Limeira, aproximadamente isso. Queremos lá criar um condomínio tecnológico para atrair investimentos nessa área de tecnologia e inovação. E daí, voltando para a educação, as escolas também serão modernizadas e todo o serviço público a gente pretende modernizar também na saúde com a criação do prontuário virtual. Essa última parte da explicação faz parte do programa Brusque.com, que é um outro sustentáculo aí que a gente pretende fincar na cidade para o desenvolvimento econômico do município. Muito bem, a parte da Escola Técnica Federal aí, eu me sinto um pouco padrinho daquilo também. Eu era presidente da CIB, quando o pessoal me visitou e a gente chegou a visitar o prefeito para conversar sobre o assunto, sobre a localização dele. Então, realmente, a gente tem um orgulho de ter uma pontinha de participação nesse processo também. Lógico que é um projeto federal. Muito bem, gente. Então, nós vamos agora chamar os nossos comerciais e nós vamos, então, partir para o terceiro e último bloco, onde as perguntas já estão selecionadas. É lógico que vocês compreendam que nós não estamos selecionando as perguntas, algumas não dá, nem todas serão colocadas aqui em função do tempo exíguo, é pouco tempo, então não tem como entregar todas as perguntas para o candidato. E também queria dar um recado aí para vocês, que o Rodrigo pediu para mim avisar também de primeira mão, quando o candidato falou a palavra primeira mão, é que hoje a TV Brusque ela foi credenciada no Tribunal Eleitoral como a única órgão de imprensa com um link direto com o tribunal no dia da apuração. Ou seja, nós vamos poder acessar diretamente os computadores
não como internet daquela como tínhamos antes, não, diretamente entrando no computador, nós vamos ficar sabendo já e mostrando no telão para vocês em casa os números de todo o estado de Santa Catarina. Eu vou chamando, Rodrigo, mostra aí Indaial, ele, pum, mostra como está Brusque, tchum. Aí já vai ter essa dinâmica. E eu fico muito feliz que o tribunal tenha dado à TV Brusque essa oportunidade. Eu volto um minutinho, pessoal. Muito bem, TV Brusque cobrindo, né, as eleições de 2012. Nosso último bloco, que é o bloco onde os telespectadores estão participando conosco e olha, e fica surpreso quanto às pessoas que acompanham pela internet, do Brasil todo, brusquenses que moram fora do Brasil, e a turma está mandando recado, olha, assiste aí e tal, e a participação está muito grande e a gente agradece. Realmente para nós é um orgulho muito grande. Candidato, tem bastante pergunta aí. Vamos respondê-las. Vamos lá, é verdade que a lei do refis vai ser revogada? Fala o Pedro Augusto do Guarani. Não, nós sofremos uma ação, Pedro, recentemente, por parte de uma coligação na cidade que questionou a edição dessa lei. Né? Nós criamos essa lei em 2010, uma nova lei em 2011 e uma nova lei agora em 2012. E a coligação ela está questionando, dizendo que isso é um projeto eleitoral, né? Mas nós tínhamos já em 2010 isso. Então, para evitar qualquer discussão a respeito da utilização dessa lei, através de decreto nós suspendemos a vigência dessa lei até novembro desse ano, quando terminar o processo eleitoral. Em novembro a lei volta a vigorar. É só para saber, para aqueles que não sabem o que é refis, é a parte, quem tem alguma dívida com a prefeitura, é uma lei que pode lá refinanciar, pode acertar a sua vida, ter dívida passada. Gostaria de saber se o candidato assume o compromisso de construir o estádio municipal. Cláudio. Você quer uma promessa, hein? O Cláudio do Centro. Cláudio. Ah, o Cláudio do Centro. Cláudio do Centro, Cláudio, eu queria devolver a pergunta, te perguntando qual foi a administração que ajudou o esporte da cidade, ajudou o Brusque Futebol Clube. Desde o primeiro ano, a prefeitura é a segunda maior patrocinadora e nós fomos a primeira coligação a garantir esse empreendimento, essa construção na cidade. Tanto é que isso não é projeto agora de uma reeleição, é projeto que nós já tínhamos, inclusive na Câmara de Vereadores, no final do ano passado, convocamos a Câmara de Vereadores para aprovar a venda de um terreno que vai ser usado para compra desse espaço para a área esportiva da cidade, para o estádio municipal e para a Vila Olímpica, e que a Câmara rejeitou. A gente reapresentou esse projeto lá no mês de fevereiro, quando a Câmara voltou ao trabalho, só que até agora não foi votado. Por quê? Porque para aprovar a venda de um terreno para comprar outro, nós precisamos de 7 votos, e nós não temos 7 votos na Câmara de Vereadores, nós temos 6 votos. Então, certamente, não teremos esse 7º voto até o final do ano. A gente espera que no próximo governo, confirmando-se a eleição no dia 7 de outubro, nós também tenhamos maioria na Câmara para poder aprovar esse projeto e realizar esse sonho dos amantes do futebol. Paulo, a minha maior preocupação na sua gestão atual é a guarda do trânsito de Brusque, que eu e meus amigos temos várias reclamações do mau atendimento. Pretendes continuar com ela ou fazer algumas mudanças? Quem perguntou foi o Renato do Guarani. Renato, eu quero dizer que eu também tenho recebido algumas queixas a respeito de algum mau atendimento por parte de alguns agentes de trânsito. A gente também não pode generalizar. Uma questão é que ninguém gosta de ser fiscalizado. Né? Quando a gente quer segurança, quer proteção, mas quando o agente vem fiscalizar, nem sempre a gente gosta da fiscalização. Então, assim, qual é o nosso compromisso para o próximo governo? É qualificar, oferecer aos nossos agentes de trânsito toda uma orientação, oferecer ajudas, cursos, para humanizarmos esse atendimento. Mas o processo de fiscalização ele precisa continuar, porque é uma forma da gente dar uma travada nesse volume de acidentes, muitas vezes com vítimas, que acontecem na cidade. Né? Mas assim, qualquer reclamação efetiva, a gente está lá na prefeitura para receber essa reclamação, ou mesmo através da ouvidoria. É importante
importante que essas reclamações cheguem, inclusive identificando com testemunhas, o nome, eventualmente, do agente, para que a gente possa, inclusive, dialogar com esse agente e, quem sabe, em alguns casos, se forem, de fato, casos graves, que a gente possa aplicar até, eventualmente, algumas punições. Por que há tanto descaso com o Paquetá? Me refiro à rótula, no cruzamento com a rua Santa Cruz. É o Flávio, lá do bairro Paquetá. Flávio, nós nos conhecemos. Tens mania, né, Flávio? O Flávio tem mania de ser um crítico contumaz daquela rótula. Aquela rótula é a rótula do Paquetá, e que antes não tinha rótula. A população do Paquetá pede uma sinaleira. Nós temos a certeza que com a instalação da sinaleira vai haver um travamento daquele trânsito, porque é uma sinaleira que vai ter praticamente 4 tempos. É a Lagoa Dourada em direção a Santa Cruz e é o Paquetá em direção ao Cedrinho. Praticamente 4 tempos. Então os carros certamente vão ficar esperando muito naquela sinaleira. Mas essa sinaleira, ela, apesar da orientação técnica de que não haja sinaleira, e sim foi colocado aquela rótula lá com tachão, porque não existe ângulo para fazer uma rótula maior, foram colocadas rótulas, feita uma rótula com tachão, até para que quando vem um caminhão ele possa passar em cima da rótula e fazer o contorno, né? Mas a população, e o Flávio é um dos líderes lá da população que não está satisfeita com aquela rótula, né? E nós vamos sim fazer a instalação de uma sinaleira naquele local. Essa sinaleira vai sair, inclusive, nas próximas semanas. Nós estamos, inclusive, comprando já todas as hastes, as sinaleiras, para atender essa reivindicação de vocês, né? A gente torce para que, atendendo essa reivindicação, aquele problema seja solucionado. Muito bem. Porque o candidato... Já que o candidato considera a Beira-Rio uma obra tão importante, e por que não mexeu em nenhum metro? Quem perguntou ali? Marcos do Maluche. Bom, Marcos, nós estamos mexendo em toda a Beira-Rio, inclusive no Maluche, até o Instituto Federal, que serão 800 metros, essa obra estará pronta, com certeza, até o final desse ano. O outro trecho na Beira-Rio, da Santa Terezinha, nós iniciamos, mas não é possível, né, que a gente continuasse essa obra do jeito que ela estava. Nós fizemos a proteção da margem ao longo de toda a Beira-Rio. Nós colocamos enrocamento, protegemos a Beira-Rio com pedras detonadas para evitar que ela desmorone a cada enchente, como aconteceu em todas as enchentes e enxurradas que a gente teve. Então, assim, né, nós mexemos com certeza muito mais do que 1 metro. Né? Lamento que tu não tenhas percebido essa movimentação toda que fizemos e estamos fazendo na Beira-Rio. Por que algumas obras eleitas prioritárias nos bairros são retiradas no orçamento participativo? Guilherme, de Águas Claras. Retiradas no orçamento participativo na Assembleia Geral. Guilherme, essa é a sistemática do orçamento participativo. Nós fazemos as rodadas em cada uma das regiões, as regiões estabelecem as prioridades, e são 3 prioridades em cada uma das regiões. Depois naquela reunião, nós elegemos os delegados que vão representar aquela comunidade nas etapas seguintes do orçamento participativo. Nós daí fazemos os orçamentos de tudo aquilo que foi reivindicado na comunidade, e depois os delegados que vocês elegem lá na Assembleia Inicial é que fazem a escolha daquilo que cabe, dos sonhos de vocês, dos desejos de vocês, daquilo que cabe no orçamento daquele ano, né? Então, assim, e qual é a tarefa do delegado? É, após essa definição, voltar à comunidade e explicar a razão. Nós, com certeza, gostaríamos de estar construindo todas as obras eleitas lá na comunidade, mas administrar uma prefeitura é a mesma coisa que administrar uma casa. Certamente, cada um que está assistindo tem muitos sonhos, mas quando chega o salário no final do mês, aquele sonho tem que ser cortado ou fatiado em várias etapas. É assim que também acontece na prefeitura. O recurso público, ele não é infinito, ele tem limites, e o limite é definido, a aplicação,
pelos delegados na Assembleia final. Eu gostaria, inclusive, que tu, no orçamento do próximo ano, e nós esperamos estar na Prefeitura para retomar o orçamento participativo no próximo ano, Guilherme, que tu te candidatasses para ser um dos delegados, para, de repente, acompanhar essa sistemática tão extraordinária de participação popular até o final. Está feito o convite. Muito bem. O que vai ser feito para preservar as tradições arquitetônicas da cidade? Quem pergunta é Humberto, um brusquense que reside no Mato Grosso do Sul e que é meu irmão. Um abraço para o Humberto, que está assistindo pela internet lá em Campo Grande, Mato Grosso, engenheiro florestal. Que legal, Humberto. Um abraço para ti aí, a toda a população, aos teus amigos aí do Mato Grosso do Sul. Não conheço Mato Grosso do Sul, mas quero conhecer ainda. Quem sabe quando for para lá a gente pode ficar na casa dele. Campo Grande, né? Exatamente. Né, Luciano? Bom, nós criamos o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. E hoje um desafio é justamente essa compensação que nós fazemos para os proprietários dos casarões. A cidade ela está numa evolução imobiliária muito grande, os preços dos terrenos eles supervalorizaram. Então hoje, se a pessoa tem um casarão e chega lá um investidor querendo comprar aquela área para construir um prédio de não sei quantos andares, a prefeitura precisaria ter uma oferta maior para fazer para aquele proprietário do que o investidor vai fazer. Né? E nem sempre não, nós não estamos na fase ainda de desenvolvimento da cidade de termos recursos para bancar o valor daquele imóvel que o investidor oferece. Né? O que nós estamos começando a fazer temos já todo o mapeamento dos prédios que tem uma importância histórica na cidade e nós estamos nesse momento revitalizando o prédio do Tiro de Guerra, que é um prédio público do município, um prédio da prefeitura, e nós estamos revitalizando de acordo com a estrutura original. E ao final dessa revitalização, nós vamos tombar o prédio do Tiro de Guerra, que vai ser o primeiro prédio público tombado na cidade. Nós vamos começar a dar o exemplo até para estimular essa mudança cultural também em toda a sociedade. Mas eu gostaria de pedir ajuda a ti e aos outros telespectadores de que nos ajudassem a encontrar alternativas, porque só a compensação com a isenção do IPTU, por exemplo, não é suficiente para motivar a preservação daquele patrimônio histórico. Moro na 1º de Maio e sempre sofremos com cheias. Muitos prefeitos disseram que iam arrumar e até hoje nada. Você tem planos para o PAC nesta área? João, 1º de Maio. Com certeza, João. Nós temos o PAC na 1º de Maio. O PAC começou, ele está até ali na entrada da rua Tiradentes e o PAC vai continuar em toda a extensão da 1º de Maio. Da Tiradentes até a empresa Docaça serão, na frente da Docaça, serão galerias pré-moldadas que serão colocadas. E da Docaça até naquela curva do Vanca, lá que é mais conhecida antes da fábrica do Renault, ali serão galerias construídas em loco, ou seja, com 4,5 metros de largura. Então, nós paralisamos essa obra, tivemos que fazer uma readequação do projeto, a empresa está contratada, é a Sul Catarinense, o recurso está garantido do PAC e nós, em breve, vamos retomar essa obra. Não vamos fazer a 1º de Maio e a Zambuja ao mesmo tempo, é uma de cada vez, porque senão nós vamos bloquear todo o acesso para aquela região da cidade. Mas está contratado, garantido e em breve daremos novos passos no PAC. Marcelo, do bairro São Luís, ironias à parte. Como ficará o IPTU? Será aumentado? Olha, é importante, muito obrigado, Marcelo, pela tua pergunta. O IPTU foi a forma da gente fazer justiça tributária na cidade. O IPTU hoje na cidade todo mundo paga. Em outros tempos, só 33% da população pagava e 67% da população não pagava o IPTU e nada acontecia com essa parcela da população que não pagava. Eu acho que não é justo 33% pagar para sustentar 2/3 que não pagavam. Hoje, 70% aproximadamente dos contribuintes voltaram a pagar o seu IPTU, anualmente, e aqueles que não pagam ainda por alguma razão,
eles ao final do ano são inscritos em dívida ativa e nós encaminhamos para a Justiça. Né? O IPTU estava há 16 anos sem haver atualização da planta de valores. Nós atualizamos a planta de valores e hoje, só para você ter uma ideia, 85% dos contribuintes da cidade pagam de R$10 a R$450. 85% pagam de R$10 a R$450. Quem paga R$450, Luciano, paga menos de IPTU do que paga pela tarifa básica de telefonia, que todo mês ele paga R$42 para ter o seu telefone fixo, né? E no final do ano isso dá R$490 para ter o telefone, né? E para o IPTU, que é o imposto mais democrático, o imposto que fica totalmente na cidade, ele paga R$450. Só 7,5% da população pagam acima de R$1.000 por ano de IPTU. População dos contribuintes, né? Então, foi feita a justiça tributária. Para ter uma cidade melhor, para possibilitar um volume maior de serviços, tem que haver essa participação da população, né? E qual é o nosso compromisso em relação ao próximo governo no IPTU? O IPTU vai ter o aumento da inflação, como sempre aconteceu, o aumento anual com base na alíquota da inflação. Ponto. Esse é o nosso compromisso, publicamente aqui assumido contigo e com a população de Brusque, da política tributária para o próximo período. Senhor, aproveitando essa pergunta, o senhor tem ideia de quantos imóveis são isentos por aposentadoria? Boa pergunta. Eram 4.200 por aí contribuintes que eram isentos por aposentadoria. E agora são 6.038 contribuintes que são isentos do IPTU por serem aposentados ou por serem pensionistas. E esses contribuintes que estão cadastrados na prefeitura, um outro avanço, não precisam mais todo ano ir na prefeitura para carimbar o seu carnê. Eles automaticamente recebem, a partir desse ano receberam uma carta em casa comunicando que são isentos e que é a garantia de que eles são isentos. E nem a impressão do carnê nós fazemos mais, para não ter esse custo de imprimir 6.038 carnês se esses contribuintes são isentos. Muito bem. Quais são os motivos para o período absurdo que uma empresa leva para conseguir um alvará de funcionamento da prefeitura? O Gabriel, do bairro São Luís. Gabriel, concordo plenamente contigo. Também não consigo muitas vezes compreender como é que se criam tantas amarras, tantos prazos, tanta vai para um lado, vai para o outro, né? E o compromisso que eu e Farinha estamos assumindo nessa campanha com a população é criar na prefeitura a sala do empreendedor. Como hoje nós temos a sala do cidadão na entrada da prefeitura, onde o cidadão consegue a partir daí resolver muitos dos seus problemas dentro da prefeitura, nós vamos criar a sala do empreendedor, que vai ser um espaço também na prefeitura, buscando agrupar todos os representantes dos órgãos públicos que têm relação com liberação de alvarás, para que esse espaço possa ser reduzido e que essa burocracia possa ser reduzida. Nós sabemos que alguns empreendimentos precisam de um prazo maior de uma avaliação. Por exemplo, se eu vou montar uma tinturaria, é natural que eu vou ter que ter muitas licenças ambientais. Agora, se eu vou abrir, se eu sou um microempreendedor individual, né, se eu sou marceneiro e vou lá me legalizar, para ter na minha casa o local para eu guardar as ferramentas, não é justo que às vezes tem que se esperar tanto tempo. Também não concordo com esse prazo e nós estamos agindo através da sala do empreendedor para resolver esse problema. Agora, depois de tanto pergunta apertando o candidato, veio um elogio aqui. Se reeleito, continuará com o ótimo desempenho da saúde como atualmente? Quem pergunta é a Luciane, lá da Zambuja. Luciane, obrigado pela tua manifestação. Com certeza a gente quer aperfeiçoar esse trabalho. Nós sabemos que melhorou, mas ainda não é o ideal, não é o suficiente para tantas questões que envolvem a saúde, né? Antigamente nós tínhamos um médico que era um médico clínico geral, que ele cuidava do corpo inteiro, o Dr. Carlos Moritz, um exemplo disso.
Tu tinhas lá um problema lá na ponta do pé, mas tu resolvia o problema da ponta do pé, mas ele já fazia um check-up, ouvia tudo com martelinho, batendo nas costas da gente. Hoje em dia, nós temos essa dificuldade com as especializações médicas, né? Então a gente melhoramos muito, mas nós queremos evoluir muito mais nessa área da saúde. Mas obrigado aí pelo reconhecimento. Certamente o pessoal lá da ponta, os nossos médicos, as nossas enfermeiras, os nossos técnicos, as nossas agentes comunitárias de saúde, os nossos dentistas, a própria Secretaria da Saúde está muito feliz agora com o teu elogio, porque não é comum a gente receber elogios. Normalmente as pessoas que são bem atendidas, elas nem sempre voltam para agradecer. Agora, aqueles que têm algum problema, daí, sem dúvida alguma, fazem a sua crítica. Então, o pessoal da saúde está muito feliz com o teu elogio nesse momento. Obrigado. Muito bem. Candidato, as câmaras da TV Brusque estão a teu inteiro dispor, né? Estamos encerrando a nossa última etapa dessas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Brusque. E hoje, fechando a rodada, Paulo Écio, fazendo as suas considerações finais. Sério, primeiro eu quero agradecer mais uma vez à TV Brusque e a ti por essa oportunidade tão bacana de estar falando com tanta gente aí pela cidade, também ao Jornal Município por essa integração aí nesse programa de entrevistas, levando também através da internet o programa para tantos lugares. Dizer assim, que aquilo que a gente falou aqui é o resultado do nosso plano de governo, que é esse plano de governo aqui, né? Que a população de Brusque passa a receber certamente a partir da próxima semana nas suas casas, onde existem aqui as propostas para cada um dos itens das políticas públicas do nosso governo. Esse plano de governo ele foi feito com base na nossa experiência nesses 4 anos de gestão, foi feito também a partir de consultas às entidades, tivemos reuniões com várias entidades, com vários grupos, tivemos reuniões técnicas da Prefeitura, com técnicos da Prefeitura também, lá no feriado de Corpus Christi. Ouvimos os partidos políticos, ouvimos os nossos candidatos a vereador e a vereadora que puderam contribuir com esse plano de governo. Eu digo assim que é um plano de governo completo, mas ao mesmo tempo ele está aberto às sugestões que a gente vem recebendo também durante agora a campanha eleitoral. E eu não tenho dúvida que esse plano de governo aqui, ao final dos próximos 4 anos, vai ter deixado a nossa cidade num novo patamar de cidade, uma cidade onde as questões básicas, as questões sociais tiveram um enfoque, um olhar específico, a questão da tecnologia também, a questão da modernidade também está presente no plano de governo e também a questão do arrojo com as propostas na área de desenvolvimento econômico, né? Eu quero então pedir que a população faça análise desse plano de governo e não posso também perder a oportunidade, né, de dizer que nós queremos continuar comandando essa cidade e para isso nós precisamos do voto de cada telespectador, né? Nós precisamos também nessa eleição eleger a maioria dos nossos vereadores, temos 90 candidatos na nossa coligação, a gente pede então que quando o eleitor for escalar o seu time de candidatos, escale do time da coligação Tenho Brusque no Coração, né? E dizer assim que nós estamos entrando aí mais 3 semanas nessa reta final de campanha e a nossa campanha vai ser baseada no plano de governo, vai ser baseada em propostas e também relembrando a população daquilo que a gente pôde fazer nesses 4 anos de governo. A nossa campanha vai ser vibrante, vai ser alegre, vai ser dinâmica, vai procurar emocionar as pessoas, mas para que elas votem no dia 7 de outubro com a razão. Eu acho que a gente não tem como político o direito de chegar numa campanha eleitoral e só apontar defeito dos outros, né? Eu falo por experiência própria, em alguns momentos da minha vida, em algumas candidaturas, eu fiz isso, né? Eu perdi o meu tempo, ao invés de estar falando de plano de governo, de propostas, muitas vezes para estar falando mal do outro. E todas essas minhas experiências de apontar o dedo para o outro, eu nunca tive sucesso eleitoral.
a partir do momento em que a gente passou a ter um pouco mais de experiência, né, a convivência com as pessoas, com os partidos também que hoje estão conosco no governo, a gente passou também a aprender que tu tem que apresentar propostas. E a partir do instante que isso aconteceu, nós passamos a ter êxito nos processos eleitorais. Então é assim que a gente vai levar a nossa campanha, com plano de governo, com propostas e baseado na verdade. E é por isso que eu peço voto no 13 e peço voto nos nossos candidatos a vereador no dia 7 de outubro. Obrigado pela oportunidade, uma boa noite e um excelente final de semana, convidando a população para amanhã, 7h30 da noite, lá no 1020, na Águas Claras, o grande comício com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Muito bem. E também dia 26, a partir das 8 horas da manhã, aliás, desculpe, da noite, às 20 horas, nós vamos transmitir o debate, né, que seria o último debate, né, Paulo? No Centro Empresarial, onde nós estamos transmitindo também via internet e a TV Brusque também, com 3 câmeras, onde vocês vão ter a oportunidade de interagir com os candidatos. Quero agradecer também aos empresários e empresárias que, quando contactados por mim para apoiar esse conjunto de eventos, essa festa democrática, eu quero agradecer a Suzy, lá da Cidade Atlântica, a Morgana, despachante Cunha, o Guinter, da Unifeb, né, e o Guilherme e o Carlos, lá do CRF, do Café Gourmet, e o Beto Stack, da Aradef. Né, os meus agradecimentos, o respeito da família TV Brusque. Muito obrigado, candidato. Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso. Né, e espero que tenhamos um debate também de nível, né, até para que a campanha esse ano está mais tranquila, assim, como é que eu poderia dizer, sem muita baixaria, vou usar a simplicidade. Eu acho que a coisa está seguindo, pelo menos, no que diz respeito aos principais candidatos. Isso aí. Espero que se continue, Brusque merece esse respeito. Assina embaixo. Obrigado. Legal? Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem, quando vocês terão o debate, e depois, logo em seguida, dia 7, nós vamos estar aqui junto na apuração, linkados diretamente com o Tribunal Eleitoral do Estado de Santa Catarina. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.